Meu amigo torcedor vascaíno, hoje, depois de exatamente 12 dias, novamente é dia de Vasco da Gama. Hoje, Vasco e São Paulo, às 9h45 da noite, em Campinas, se enfrentarão pela 30ª rodada de Campeonato Brasileiro. É claro, nós queríamos muito estar aqui falando que ao invés do Vasco jogar hoje, jogaria amanhã, porque olhando pelo lado do calendário correto do Campeonato Brasileiro, e a gente vai falar sim sobre isso na introdução desse Acorda Vascão, porque é a regra, pois é aquilo que era para acontecer. O Vasco deveria entrar em campo não hoje pelo Brasileiro, mas sim amanhã pela Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Mas como sempre, tudo que acontece se tratando de CBF é uma grande bagunça e, acima de tudo, um favorecimento para certos clubes. Infelizmente, o Vasco não entrará em campo amanhã pela Copa do Brasil, mas sim hoje. E volto a repetir, contra o São Paulo pelo Brasileirão. E é claro, né? Aqui nesse Acorda Vascão, iremos trazer a você aí, torcedor vascaíno, tudo sobre esse grande jogo. Pois se há um ar de decisão para a partida de sábado, deixa eu te falar, meu amigo, o jogo de hoje, por incrível que pareça, também é muito decisivo. É claro que o torcedor vascaíno ele hoje quer chegar à Libertadores através do título da Copa do Brasil, que tá vaga direta à principal competição de clubes do futebol sul-americano. Mas deixa eu te falar, meu amigo, qualquer ruim que dê na Copa do Brasil, caso o Vasco sonhe, pense e queira disputar uma Libertadores na próxima temporada, passa por esse jogo de hoje, tá? Passa muito por esse jogo de hoje contra o São Paulo. E é claro, a gente vai falar sobre isso aqui com vocês. Vamos trazer aí todas as novidades, todas as informações de tudo que você, torcedor vascaíno, poderá esperar para essa partida importante entre Vasco e São Paulo. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí, ó, do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, pô, meu amigo, se inscreve, cara. Ajudem aí o nosso crescimento. Nós contamos muito mesmo com a presença, com o apoio, com a participação de todos vocês aqui no nosso canal. Eu sei que você não tem obrigação nenhuma, e de fato não tem, tá? Nenhuma obrigação mesmo de se inscrever. Porém, a sua inscrição é muito importante, ela movimenta o nosso canal, ela ajuda de fato o nosso crescimento. Então, por favor, você aí, ó, que está aqui no nosso canal, que curte o nosso conteúdo, que está aqui diariamente, ainda não é um inscrito, se inscreva no canal do Gigante. Além disso, curta o vídeo. Seu like é fundamental para a divulgação desse Acorda Vascão. Vamos fazer o seguinte, vamos botar uma meta aí de 2.000 likes? Pode ser 2.000 joinhas aqui embaixo pela vitória do Vascão e deixa aí também, é claro, nos comentários a sua expectativa para esse jogo de hoje. Além disso, já que você vai comentar, aproveita e olhe o comentário fixado. Lá a gente tem 3 links. Um, para você se tornar membro do nosso canal. Outro, para você também automaticamente participar do nosso grupo do WhatsApp. Temos o link aqui e mais um link lá do nosso Instagram para nos ajudar. Vá lá no nosso Instagram, está fazendo um trabalho bem legal por lá e contamos muito com você. Show? Vai nos conhecer também através dessa outra rede. Vambora então, Vascão. Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, né? Até porque, rapidinho sobre o Instagram, hoje é claro, né? Tem pós-jogo aqui no canal de Vasco São Paulo, mas também tem pós-jogo lá no Instagram, logo após a partida. A começar aqui primeiramente falando com vocês, né, de basquete, tá? Antes de entrar no assunto futebol, antes de entrar no assunto Vasco e São Paulo, quero falar sobre Novo Basquete Brasil, porque ontem, pela segunda rodada, né, do NBB, o Vasco da Gama enfrentou a equipe do São José, jogando longe de casa e venceu, tá? O Vasco venceu a equipe do São José pelo placar de 68-59. Lembrando que nesse último sábado, o Vasco também entrou em quadra, mas acabou sendo derrotado para a equipe do Flamengo. Sobre essa partida que aconteceu na noite, né, de ontem na Arena, na Farmaconde Arena, né, melhor dizendo, informações que nós temos aqui é que o Vasco começou bem a partida, começou até melhor, venceu o primeiro quarto. No segundo quarto, o São José acabou reagindo e equilibrou o jogo. E o primeiro tempo, no caso, o primeiro tempo no basquete ele é contado quando vira, né,
2/4. O primeiro tempo terminou com uma vitória parcial do Vasco por apenas 2 pontos de diferença, 33-31. Terceiro quarto, o equilíbrio permaneceu. Para quem gosta de basquete, é muito importante isso daí. Os times ainda muito próximos no placar, mas a 4 minutos do fim da partida, o São José que estava vencendo o jogo, tá? Mas logo no finalzinho, como diz, né, o canto do Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. O gigante de quadra conseguiu aí engatar uma sequência de pontos, virar o placar e garantir o triunfo. Destaque aí para Schauer, do Vasco, que foi cestinha da partida com 19 pontos. O jogador ainda deixou a quadra com duplo-duplo ao pegar 10 rebotes. Marquinhos também é dos grandes nomes aí do basquete Cruz Maltino, fez 17 pontos, foi outro grande destaque do Vasco. O Vasco hoje é o 12º colocado da NBB, com 50% de aproveitamento, uma vitória e um empate. Próximo jogo, no caso do Vasco da Gama, será às 8 horas, nessa próxima quinta, amanhã, dia 17, contra o Mojimirim, no ginásio Hugo Ramos. Show, Vascão, trazendo tudo aí do basquete Cruz Maltino a vocês. Meu amigo, aqui a gente fala de futebol, a gente fala de futsal, a gente fala de vôlei, a gente fala de basquete, a gente fala de natação, a gente aqui fala de Vasco da Gama. Parabéns, inclusive, aí a Ortega, a todos desse projeto do basquete Cruz Maltino, que, olha, é um esculacho, tá? Show de bola. Prosseguindo aqui com o vídeo, vamos logo falar sobre esse Vasco São Paulo, meu amigo, porque, como a gente trouxe para vocês na introdução, eu acho que o Vasco ele já teve jogos muito decisivos nesse Campeonato Brasileiro. Jogos assim que eles têm um antes e após, um antes e depois, né? Como, por exemplo, aquele jogo, tem jogos que me marcam muito, e principalmente olhando pelo lado da vitória, né? O jogo contra o Corinthians foi um jogo decisivo em São Januário, onde o Vasco vence pelo placar de 2-0. Eu falo um jogo decisivo, que é aquele jogo que se o Corinthians vence, ou ele passa ao Vasco, ele fica com o mesmo número de pontos, ou ele se aproximava muito do Vasco na tabela. Era aquela partida em que o Vasco ele precisava vencer para desafogar da parte de baixo, como estava no momento em que Rafael Paiva pega o comando da equipe Cruz Maltino após a passagem do Álvaro Pacheco. Aquele jogo o Vasco venceu, empurrou o Corinthians para a parte de baixo, o Corinthians está lá até hoje. Estão olhando aí a tabela do Brasileirão. E além também desse jogo, tem um jogo para mim muito marcante. Inclusive eu estava presente, foi num sábado às vésperas do Dia dos Pais, no estádio Newton Santos contra o Fluminense, em que o Vasco também é no jogo decisivo, um jogo em que o Vasco se perde, ele fica ali na parte de baixo, se ganha, dá um respiro e cola na parte de cima. O Vasco venceu aquela partida. Então tem jogos, e muitos vídeos eu falo isso, mas é muito importante. Tem jogos no Campeonato Brasileiro que são jogos de virada de chave. O Vasco já teve vários jogos em que ele poderia virar a chave nesse Brasileirão. Por exemplo, jogo contra o próprio Juventude no último sábado. Era um jogo de virada de chave. Se o Vasco vence o Juventude, meu amigo torcedor, lá naquele sábado retrasado em São Januário, o Vasco hoje, ao invés da 10ª colocação, estaria na 9ª, com os mesmos 40 pontos, mas pelo fato de ter um número de vitórias superior ao Atlético, né? O Vasco ultrapassaria o Galo na tabela de classificação. Então o Vasco teria 40 pontos. E o Vasco enfrentaria hoje o São Paulo às 9h45, não a 7 pontos do São Paulo, não a, perdão, a 10 pontos do São Paulo, e sim a 7 pontos. E o jogo de hoje, ele teria um teor muito mais decisivo, tanto pelo lado do Vasco e principalmente pelo lado de São Paulo. Porque se São Paulo hoje enfrenta o Vasco da Gama em Campinas, estando a 7 pontos de distância, a cabeça do São Paulo é a seguinte: a gente tem a obrigação de ganhar aqui em Campinas, mas a gente também tem a obrigação de não perder, porque é um jogo de 6 pontos. Se o São Paulo perde para o Vasco hoje em Campinas, com o Vasco não tendo 37, mas sim 40, a distância que é de 7, ela ia para 4. E o Vasco, na próxima semana, enfrenta o Cuiabá em um jogo que apenas o Vasco entra em campo, que é uma partida atrasada, em São Januário. Ou seja, o Vasco entraria em campo hoje contra o São Paulo, com a possibilidade, se tivesse 40, tá? Se tivesse vencido o Juventude, olha que loucura. O Vasco entraria em campo hoje contra o São Paulo, e não com 40, né? Com 39, perdão, porque o Vasco empatou, então ele pontuou. Então o Vasco entraria hoje contra o São Paulo com 39, a 8 pontos de distância do São Paulo. Se vencesse o São Paulo hoje, ficaria a 5. E enfrentaria o Cuiabá, meu amigo, lá na semana que vem, olhando para uma vitória e vendo a possibilidade de diminuir para 2 pontos da tabela de classificação. Então, assim, olha como tem jogos que são jogos de virada de chave. Parecia um jogo simples, parecia um jogo bobo contra o Juventude, mas não era.
mas ainda tem chance de correr pela tabela. O Vasco hoje ele tem 28 jogos disputados, terá pela frente mais 10 pontos. Olhando para a nota de corte desses últimos anos de G6, normalmente, quando a equipe ela garante aí os 58 pontos, ela praticamente consegue uma classificação para uma pré-Libertadores. Então o Vasco hoje ele tem que conquistar 21 pontos em 30 que disputará. Essa é a regra básica, é a matemática. Se vai acontecer, pode ser que sim. São 7 vitórias em 10 jogos. E passa muito por esse jogo de hoje. Até porque, meu amigo, vencendo hoje a equipe do São Paulo em São Paulo, o Vasco ele vai a 40, ele passa o Atlético Mineiro, caso o Atlético, é claro, perca também a sua partida, pois, assim como o Vasco enfrenta hoje o Fortaleza no Castelão, tem um jogo duro. O Vasco ele tira para 3 a distância do Cruzeiro, que está no G8. O Vasco ele tira para 5, de 8 para 5 a distância do Bahia, que é o 7º colocado. E o Vasco tira a distância do Inter, que hoje é de 9 para 6. E aí tem a virada de chave. Olha como o Vasco ele se aproximaria desse pelotão da parte de cima, com uma vitória hoje contra o São Paulo. E aí é impossível a gente não falar dos próximos 2 jogos. Por quê? Porque aí o Vasco, ele nessa próxima semana, ele vai enfrentar o Cuiabá dentro do Caldeirão. O Vasco ele tem o Cuiabá na próxima quinta-feira, às 7 horas da noite, dia 24 de outubro, uma partida que apenas o Cruz Maltino entrará em campo. Então o Vasco hoje vencendo o São Paulo, dependendo, é claro, da sequência de resultados dessa 30ª rodada, o Vasco ele iria a 40, ficaria a 6 do Inter e a 7 do próprio São Paulo, e ainda enfrentaria um Cuiabá em São Januário. A gente espera que o Vasco vença. O Cuiabá hoje, gente, é o 19º colocado, mais que obrigação vencer o Cuiabá em casa. Vencendo o Cuiabá, o Vasco iria para 43 e só o Vasco entrando em campo. Então há uma possibilidade grande do Vasco da Gama ele diminuir contra o Cuiabá a distância para São Paulo de hoje 10 para 4 e a distância para o Inter, que hoje é de 9 para 3, só vencendo esses 2 jogos. São Paulo e Cuiabá em casa. É impossível, meu amigo? É claro que não. E aí passa por um terceiro jogo também, que é mais um jogo em casa, que é contra a equipe do Bahia em São Januário. O Vasco enfrenta hoje o São Paulo, na próxima quinta o Vasco enfrenta o Cuiabá, e na segunda-feira, dia 28, o Vasco enfrentará a equipe do Bahia também aqui no Rio, no nosso Caldeirão. E aí você imagina, o Vasco chegaria para essa rodada, caso vença São Paulo e também o Cuiabá, a exatamente 3 pontos de distância do 6º colocado e exatamente 4 pontos de distância do 5º colocado, que é o São Paulo. O Vasco enfrentaria o Bahia nessa rodada. O Inter enfrentará o Galo dentro da Arena MRV, um jogo muito difícil para o Internacional. O São Paulo enfrentará o Criciúma dentro da Heriberto Rios. Pode parecer fácil pelo seu Criciúma, mas o Criciúma está jogando muita bola e em casa está conseguindo pontuar. O Criciúma em casa é um adversário muito chato. A possibilidade, meu amigo, do Vasco contra o Bahia, nesse próximo dia 28 de outubro, se vencer Cuiabá e vencer o São Paulo hoje, é gigantesca de terminar essa sequência de 3 jogos dentro do G6. Não estou falando nenhuma loucura, estou falando apenas a realidade. E por que eu estou trazendo isso? Porque esse jogo de hoje é fundamental para uma virada de chave do Vasco no Brasileiro. O Vasco ele vencendo esses 3 jogos, ele fechará essa sequência de 3 jogos com 46 pontos, livre de qualquer chance de um rebaixamento. E olhando para a nota de corte que a gente trouxe agora há pouco a vocês, que nos últimos anos tem sido de 58 para uma classificação para pelo menos a pré-Libertadores, o Vasco estaria a 12 pontos desse número mágico dos 58 e tendo pela frente 7 partidas. Então o Vasco ele teria que vencer 4 em 7. É difícil? Não. Então olha, meu amigo torcedor, como esse jogo de hoje ele pode virar toda a chave dentro da engrenagem Cruz Maltino. E é talvez por conta disso, todo esse pensamento, que hoje o Vasco ele vai com força total. Havia uma expectativa grande, sim, para que o Vasco hoje viesse assim, num tipo de mistão, né, numa espécie de mistão para enfrentar o São Paulo, e para mim era até o lógico, era o coerente, era o correto.
Mesmo que o Vasco tenha levado todo mundo, eu não consigo aceitar essa ideia, eu não consigo entender essa ideia do Vasco da Gama. O porquê levar todo o grupo, por que levar Piton, por que levar Verratti, por que levar Coutinho, por que levar Payet, por que levar João Vitor, por que levar Léo Jardim. Por mim, se eu sou o pai, eu deixo todos esses caras no Rio de Janeiro e falo, ó, descansa com a tua família, curte. Na quarta-feira hoje, que é o dia do jogo, vai lá no CT, faz um treino separado, físico, entre vocês mesmo, para sábado vocês estarem bem. Eu quero vocês bem no sábado. Deixa que hoje eu me resolvo aqui. Eu boto a rapaziada que se destaca do Sub-20, chama a rapaziada reserva que a gente quer ver como tá, dá oportunidade pro Maxime, dá oportunidade pro Emerson Rodrigues, pro Jean Davi, pro Alex Teixeira. Não sei. Bora dar oportunidade pro próprio Jair. Eu não iria com força máxima. Minha expectativa é que isso aconteça. Rafael Paiva levou todo mundo. Os dois únicos atletas que não estiveram presentes nessa lista de relacionados foi o lateral esquerdo Vitor Luiz, que indica mais ainda, né, que de fato o Lucas Piton vai ser o titular, e também o volante Jairo, que indica mais ainda que o Hugo Moura e também ao lado dele Cocão ou Juan Esforça serão titulares da posição. Além disso, temos uma novidade na lista de relacionados, que é a presença do Rossi, e tivemos um nome presente na lista que também surpreendeu, que foi o Puma. O Puma, ele ontem à noite, torcedor vascaíno, ele estava entrando em campo, ele estava junto, né, com a seleção do Uruguai numa partida de eliminatórias que aconteceu contra a equipe do Equador. A seleção do Uruguai, ela enfrentou aí o Equador, né, nessa noite de terça-feira pelas eliminatórias. Eu só quero apenas confirmar para vocês aonde foi esse jogo entre a seleção do Uruguai e a seleção do Equador. Esse jogo aí entre as duas seleções aconteceu no Uruguai, tá? Só para trazer a informação, no estádio Centenário. Então, ontem à noite o Puma estava entrando em campo, representando a seleção do seu país, e hoje estará junto com a delegação em São Paulo para enfrentar a equipe de São Paulo. O Puma é aguardado nessa tarde de quarta-feira, dia 16 de outubro, na concentração, para estar junto com o elenco dentro de campo, né? Assim, acredito que o Puma ali não será o titular. Não tem nem muito sentido, não tem nem muita lógica. A expectativa é aí que o PH, né, assuma essa titularidade nesse jogo de hoje, mas Rafael Paiva optou por levá-lo. Não sei se para ter um entrosamento, para participar dos treinos que existem. Não falo treino de campo, eu falo treino de vídeo. Hoje, isso é sim um ditado dentro do futebol. Há um treino de vídeo. Hoje, os atletas eles aprendem muito mais exatamente nesse momento, nessas pré-eleições, do que até mesmo no dia a dia do campo. E talvez por isso por levar o lateral direito para São Paulo. Eu volto a repetir o meu pensamento. Eu acho que o Puma também deveria voltar direto para o Rio, descansar, relaxar. Eu prefiro um Puma inteiro para o jogo de sábado do que perna bamba nesse jogo de hoje. Por que não levou um Paulinho, cara? Levava o Paulinho para o jogo de hoje. Moleque da base também de grande destaque, mas enfim, opções do técnico Rafael Paiva. Então, com isso, olhando para esse jogo desse jeito, como vocês podem ver, até um jogador que ontem estava no Uruguai, hoje estará em São Paulo, Vasco faz exatamente a mesma coisa contra o São Paulo que fez contra o Atlético Paranaense. Vasco optou por trazer um jogador do Uruguai no dia anterior para chegar à cidade de São Paulo. A expectativa é que o Vasco vá com tudo para cima do tricolor paulista com força máxima. Então, com isso, deveremos ter hoje um Vasco formado por Léo Jardim, Paulo Henrique, muito provavelmente titular na lateral direita. Surge aqui a primeira dúvida: João Vitor vai ser o titular. O grande porém é com quem ao seu lado, Maicon ou Léo. Eu creio que esse jogo de hoje ele vai mostrar muito qual será a zaga titular nesse próximo sábado contra o São Paulo. Até porque o São Paulo tem uma equipe muito rápida. Lucas, Caleri é um centroavante, mas centroavante bastante mobilidade. Ferreirinha, a gente não sabe se vai estar à disposição, mas é um nome também que pode pintar nesse jogo de hoje. O próprio Luciano. São Paulo é uma equipe chata. Wellington Rato tem pontas fortes, velozes. Então, assim, é um time com poucas, mas muitas semelhanças com o próprio Atlético Mineiro nesse setor ofensivo, exatamente por ser uma equipe rápida. Então, assim, é um bom teste para esse time que será o titular nesse sábado contra o Atlético, principalmente olhando para esse lado da zaga. Mas não sei se será o Maicon ou o Léo. Lateral esquerda é claro, Piton. Uma dupla de volante que também é uma dúvida, se vai ser Esforza e Hugo Moura, ou vai manter com Cocão e Hugo Moura, que para mim é a dupla de volante que mais se encaixou até o momento. Não gosto do Juan Esforza como titular. E como camisa 10 aí também mais uma dúvida, não pelo jogo de sábado, mas pela questão física, né? Se bota o Felipe Coutinho ou bota o Payet. Isso me dá um medo, isso me dá um frio na espinha. Colocar o Coutinho, ele se lesionar hoje, seria o maior problema
do Vasco para a temporada e também aí fecha o trio ofensivo, né? Muito provavelmente com o Emerson Rodrigues aberto pelo lado esquerdo, o Verratti, é claro, como titular. E fica a dúvida aí se mais uma vez Maxime Domingues terá oportunidade pelo lado direito do campo. A expectativa é que isso aconteça, que o Puma não teve tempo hábil aí para participar da atividade e fazer essa dobradinha com o PH, como já aconteceu contra o Atlético no primeiro jogo de ida das semifinais. Assim, Vasco força máxima, meu amigo. Vasco vai com tudo, um Vasco da Gama que não vai poupar, quer vitória, quer partir para cima, quer conquistar os 3 pontos hoje em solo paulista. Deixa aí a sua opinião nos comentários, meu amigo, sobre o que você acha dessa força máxima Cruz Maltina, sem medo, com tudo. Coloque aí embaixo. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, né? Como a gente sempre fala com vocês. Meu amigo, ajudem o nosso crescimento, ajudem o nosso canal, venha fazer parte da nossa família, venha curtir o vídeo. A gente colocou essa meta aí de 2.000 likes. Por favor, vamos tentar bater essa meta. A gente conta muito com a presença e a participação de todos vocês. Show de bola, Vascaíno? Então, se inscrevam, compartilhem, ajudem o nosso crescimento. Como sempre falamos aqui, é claro, saudações Vascaína.